Boas-vindas, essa é a aula sobre o planner de custos e o cálculo para você atingir o break-even, que é uma das aulas mais imprescindíveis e incríveis que você vai ver nesse curso. Aqui eu tenho o planner de custos, eu fiz essas fórmulas todinhas. Eu tenho aqui o consumo em watts da sua planta na fase de vegetação, e aqui eu tenho o consumo em watts da sua lâmpada da fase de floração. Esse cálculo eu estou considerando que é no cultivo perpétuo, que a barraca de flora e de vega funciona ao mesmo tempo. E aí você tem aqui também outros custos, por exemplo, energia gasta com o exaustor. Eu calculei aqui que gasta R$100 por mês de energia. Joia. Nessa primeira parte aqui você vai calcular o custo mensal do seu ciclo, e essa segunda parte aqui você vai calcular o custo por produção do seu ciclo. E nessa terceira parte aqui você vai calcular o break-even, em quanto tempo que o seu setup vai se pagar. Joia. Então vamos lá. Nessa primeira etapa você vai colocar aqui primeiro o custo que você tem na sua de lâmpada na sua fase de vegetação, que no meu caso aqui deu 100 watts, uma lâmpada de 100 watts de consumo real. Você vai ter que se informar de quanto que ela consome por mês. E na fase de flora eu coloquei que uma lâmpada de 480 watts, ou uma HPS de 500, mas eu vou comparar as duas para a gente ver qual que vai ser o resultado final aqui, enquanto que vai ser o break-even de cada uma, joia? Então vamos lá. Aqui você não vai se preocupar ainda, e nem aqui. Aqui é o rendimento de gramas por watt da sua planta. Você não precisa saber disso agora, você vai descobrir na próxima etapa. Aqui você já descobriu aqui colocando o seu custo de lâmpada na fase de vega, o seu custo de lâmpada na fase de flora, o seu custo geral mensal aqui. Ele calculou que vai gastar aí R$334. Essa fórmula aqui na fase de vega está considerando 18 horas de luz. É dessa forma que eu calculei o kWh mês. E aqui na fase de flora eu coloquei 12 horas de luz. Caso sua fase de vega aqui for de 24 horas ou 20 horas, é só alterar aqui esse 18 aqui, e colocar 24, por exemplo, que aí ele vai gastar mais energia por mês. Aí você vai ter um cálculo mais preciso, mas como a maioria das pessoas usam 18 horas de luz, já é o suficiente para atingir o DLI. Então vamos prosseguir. Nesse ciclo perpétuo aqui, eu tenho R$334 de energia por mês, joia? E eu vou para a próxima fase aqui, certo? Eu estou considerando que você está usando o ciclo perpétuo, certo? Se for o monociclo é diferente, mas no final das contas vai gastar mais ou menos a mesma quantidade de energia no final do ciclo, Mas vamos lá. O primeiro passo aqui é você definir a quantidade de plantas que cabe na sua cabine de cultivo. Vou considerar que na minha cabine é uma de 80 por 80 por 160, cabe 9 plantas com vaso de 7 litros. Joia? Aqui o custo mensal, você vai colocar o custo que você calculou aqui na primeira fase da fórmula, que é de R$334 por mês. O terceiro passo aqui é quantidade de meses por ciclo, que sua planta demora para florir. Como assim, Guilherme? Se a sua planta for sativa, ela costuma demorar de 3 a 4 meses na fase de floração, enquanto se ela for índica, ela vai demorar 2 meses na média. Esse vai ser a quantidade, a frequência que você vai colher. Você vai colher, nesse caso aqui, nessa situação, de 3 em 3 meses. E isso vai ser fundamental para calcular o custo da produção. Quarto passo aqui é a quantidade de gramas que a sua planta
vai dar, né? Normalmente, se a sua lâmpada for tiver uma eficiência baixa, você vai colher, nesse caso aqui, em média 15 gramas por planta, considerando que você talvez errou a mão um pouco em alguma fase, deu uma estressada na planta, mas ela se recuperou e conseguiu colher aí suas 15 gramas por planta tranquilamente, não tem problema. A gente vai levar em conta aqui que ela produziu 15 gramas por planta. Isso vai o que? Da mão, né? Isso vai depender somente da mão do cultivador. Se ele tem a mão melhor, ele vai tirar um melhor rendimento por planta. Se ele tiver a mão pior, ou se ele ficar jogando água na planta o tempo todo, ela não vai produzir quase nada. Mas ao longo do curso eu vou te ensinar como é que faz para você melhorar a sua mão como cultivador. Já o quinto passo aqui vai ser fundamental para você calcular o seu custo por produção, é a quantidade de reais por grama. Você coloca mais ou menos quanto que você paga aí na sua cidade, na grama do seu medicamento, da sua flor de Maria Joana, joia? E aqui então a gente já tem todas as informações sintetizadas aqui sobre o seu custo de produção. Nesse caso aqui, que eu coloquei que com a minha iluminação de 500 watts vai dar 15 gramas por planta nesse ciclo perpétuo, então o meu custo de produção vai ser de R$ 7,00 por grama, joia? E caso a minha planta eu acerte a mão ou a potência do meu LED é superior e ela vou chegar a produzir 30 gramas por planta, então o meu custo de produção diminui de R$ 7,00 por grama para R$ 4,00 por grama. Isso calculado automaticamente, você não vai precisar se preocupar com fórmula. E qualquer dúvida, você me pergunta que eu respondo, eu consigo explicar essa fórmula de cabo a rabo. Joia? Depois desses 5 passos aqui, você já vai conseguir, além de saber o seu custo de produção, de quantos reais que você gasta para produzir 1 grama da sua flor de Maria Joana, você vai conseguir também calcular esse parâmetro aqui, que é de rendimento. Quantas gramas por watts que a sua planta vai produzir. Nesse caso aqui, se eu acertei a mão e ela produziu 30 gramas por planta, ela vai dar aqui 270 gramas por ciclo. Então eu coloquei aqui 270 gramas e eu gastei 500 watts para produzir essas 250 gramas. Praticamente a fórmula de gramas por watts é dividir a quantidade de gramas pela quantidade de watts que você tem somente na fase de floração. Não leva em conta a quantidade que você gastou na fase de vegetação. Joia? Nesse caso aqui eu tenho um rendimento aí de gramas por watt de 0,54, que é o ideal, entre 0,5 e 1 gramas por watt. Um rendimento acima de 1 grama por watt é o ideal, seria o alvo que você quer obter para cultura de maior rendimento e melhor custo-benefício, maior retorno, correto? Beleza, primeira etapa concluída, segunda etapa concluída, terceira etapa aqui você colocou a quantidade de gramas por ciclo, você conseguiu calcular a quantidade de gramas por watt, então você já pode partir para o cálculo de break-even. Como é que calcula o break-even nesse caso? Eu vou calcular em duas situações, 2 lâmpadas que consomem a mesma quantidade de energia, mas que produzem um ppfd por watt diferente. Por exemplo, uma HPS de 500, uma HPS de 400 watts consome na média aí 500 watts de potência e entrega 1,3 ppfd por watt, enquanto a LM301H de 480 watts ela produz aí 3,3 ppfd por watt ou mais, dependendo da marca e tudo mais. Tendo isso em mente,
a gente vai aí calcular o investimento total. Aí da HPS 400, né? Eu gastei R$400 na HPS 400, que é o custo da lâmpada, mais R$1.500 nas duas barracas de cultivo, porque eu estou usando ciclo perpétuo. Gastei R$600 nos dois exaustores e gastei R$200 nos dois ventiladores para as duas barracas de cultivo. Nesse outro caso aqui, eu gastei a mesma quantidade de dinheiro no setup, eu só aumentei aqui a quantidade de dinheiro que eu gastei na lâmpada, porque essa lâmpada aqui custa 10 vezes mais do que essa, porém ela produz aí quase 3 vezes mais eficiência de ppfd por watt, joia? Agora vamos calcular qual que é o break-even, né, utilizando essa HPS. Vamos lá. Utilizando essa HPS aí, eu tenho um custo de setup de R$2.550, foi o tanto que eu gastei, né? E esse lucro aqui, mensal aqui, vai ser o que? Esse item da fórmula. Como eu usei aqui a HPS de 400 watts, ele não vai produzir 30 gramas por ciclo. Ela vai produzir aí não vai produzir as 30 gramas por planto, vai produzir as 12 gramas por planto, porque ela entrega ppfd bem inferior do que a LM301H, certo? Nesse caso aqui, com a HPS 400, eu vou ter R$9 por grama. E eu vou ter aqui um lucro mensal, desconsiderando todos os custos, que essa fórmula calcula automaticamente. Eu vou ter aqui um lucro mensal de R$969, joia? E ele já vai calcular automaticamente aqui quantos meses que eu vou gastar para atingir o break-even, joia? Esse aqui, no caso, com essa HPS 400, eu vou demorar 2,83 meses para pagar o break-even, e utilizando a LM301H eu vou gastar aí, né, R$6.550 no meu setup. Vai produzir aí talvez as minhas 30 gramas por planta se eu tiver a mão média, né? Se eu meio que acertar a mão ou errar poucas coisas para conseguir produzir meia gramas por watt, né? Então uma mão média assim, nem tão iniciante e nem tão avançado, é um cara intermediário, aí vai conseguir atingir o break-even com a LM301H em 2,5 meses, ok? Num grande resumo, a LM301H vai se pagar mais ou menos no mesmo tempo de uma HPS 400. Porém, a HPS 400, ela no curto prazo, ela chega a ser vantajosa, entre aspas, apesar de que num prazo curtíssimo, né, ela chega a ser vantajosa porque ela tem um investimento inicial menor, porém ela produz quase 2,5 vezes menos ppfd do que uma LM301H, ela vai produzir menos gramas por planta e, consequentemente, ela vai dar prejuízo a longo prazo, né? E se for levar em conta por exemplo, 10 meses, em 10 meses, né, essa LM301 aqui seria, ela produziria R$25.980, enquanto o HPS 400 produziria, ela produziria nesse caso aí R$909.690. Eu tentei explicar
essa calculadora de planos de custo da forma mais simples, sem entrar no mérito de como eu fiz a fórmula, para deixar o vídeo mais curto. Porque na primeira vez que eu gravei explicando cada item, e aí demorou quase que meia hora para explicar como é que funciona a planilha. Só que na verdade vocês têm que saber apenas como é que usa ela, E se tiver qualquer dúvida em relação à fórmula que eu usei, vocês podem ficar à vontade para perguntar. E se ficou alguma dúvida extra, ou se eu expliquei mal e não deu para entender nada, vocês me falam, que eu tento regravar essa aula de forma mais sucinta. Espero que essa aula sobre como utilizar o planner de custos, tanto para fazer o custo do seu ciclo, quanto a calcular quantas gramas, quantos reais por grama, quanto para calcular quantas gramas por watt que você vai render, quanto para calcular o break-even, tenha clarificado somente em relação a esse assunto. E eu te espero na próxima aula.